Um dos maiores gênios das artes foi Rembrandt. Ele foi um pintor e gravurista holandês do período barroco, viveu no século XVII, viveu cerca de 63 anos. E Rembrandt pintou muitos retratos, autorretratos, retratos dele mesmo. Um autor diz assim, aliás, publicamos isto em nosso site, certa ocasião. Os autorretratos formam uma biografia única e íntima, na qual o artista se retrata sem qualquer vaidade e com uma sinceridade extremada. Nos seus últimos anos, Rembrandt pintou seus autorretratos mais reflexivos. Rembrandt descreve-se em aproximadamente 40 a 50 pinturas, 32 gravuras e diversos desenhos. Muitos especialistas concordam que os autorretratos de Rembrandt refletem sua jornada pelo autoconhecimento. Tive a oportunidade de ver alguns destes autorretratos em diferentes lugares. E aí você tem esse pintor fazendo uma selfie. Ou seja, usando um espelho e um habilidoso pincel, retratava-se a si mesmo. E este é o momento das selfies. Esta é uma era das selfies. Nós estamos aqui no primeiro domingo de cada mês, pregando o sermão de Jesus sobre a igreja, o quarto grande sermão de Jesus, ao qual dei o título de A Casa dos Pequenos. Se você está aí com Mateus 18 aberto, os versos de 1 a 5, Jesus vai dizer que o maior é o menor, que o reino de Cristo é dos pequeninos, que os pequeninos em rigor são os humildes e aqueles que dependem absolutamente do Senhor. Ser parte do reino, por consequência, da agência e expressão do reino, que é a igreja, é um tornar-se como criança. Ser maior no reino dos céus é, em rigor, fazer-se como Cristo. Nos versos de 6 a 9, levantamos a pergunta: até que ponto o meu irmão importa? E aí nós vemos que o pequenino, neste caso, é o meu irmão que crê em Jesus Cristo. Ele diz: pequeninos que creem em mim. E a gente não deve colocar pedra de tropeço no caminho dos pequeninos. Eu preciso ser drástico em não usar a minha liberdade da maneira que eu entenda, sem qualquer preocupação em como isto afeta a um dos pequeninos que creem em Cristo. Ou seja, no reino de Cristo, cada um precisa negar-se a si mesmo. E aí vem os versos imediatamente anteriores, de 10 a 14, de 10 a 14, que foi o que vimos nas palavras anteriores, do mês passado, sobre esse esforço que a gente deve fazer para trazer de volta o nosso irmão, aquele que se extraviou. É possível que um pequenino se extravie, e aí Jesus diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Jesus vai dizer: o cuidado que Deus tem com o seu povo, por intermédio dos anjos, deveria ser um grande estímulo para os cristãos. Jesus vai dizer, usar a ilustração da
do pastor que busca a centésima ovelha, vai dizer que esse pastor foi procurar uma centésima que se extraviou. E Jesus vai dizer então ao final: não é da vontade do Pai, verso 14, que pereça um só destes pequeninos. Ou seja, Jesus Cristo está falando aqui de um esforço, de um trabalho, de um empenho para restaurar, para resgatar, para trazer de volta o pequenino à comunhão, o pequenino a um relacionamento. E no reino de Cristo, a gente busca os fracos, a gente busca os pequeninos. Não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. O maior serve o menor. E o verso 11, Jesus mesmo diz de si, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ou seja, o maior veio buscar os pequeninos, que somos todos nós. E aí chegamos ao texto de hoje, os versos de 15 a 17. Eu peço que todos vocês leiam comigo os versos de 15 a 17. Leamos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Uma coisa que você vai precisar observar nesse sermão de Jesus é um sentido universal. E a pergunta que a gente vai precisar fazer hoje, nesta era da selfie, é a órbita. Eu ou o outro? Eu ou o outro? A tradução que mais me parece apropriada exegeticamente, eu não sou um grande especialista em textos manuscritos originais, como, por exemplo, é o pastor Jansen, que está nos visitando, aliás, nessa manhã, mas exegeticamente, ou seja, na lógica do texto, eu poderia dizer que é melhor a tradução em que se diz: se teu irmão pecar. Jesus disse: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar, seja contra você ou em qualquer outra situação, e você tomar conhecimento, Jesus não está falando aqui daqueles pecados escandalosos de amplo conhecimento público, mas de algo que você toma conhecimento. E aí Jesus diz: vai, arguí-lo, vai entre ti e ele só. Isso aqui para nós brasileiros é um grande desafio. Porque nós brasileiros temos dificuldades com caminhos diretos, com palavras diretas. Outras culturas não têm tanta dificuldade quanto a nossa. Nós brasileiros gostamos de caminhos meio que corta-volta, fazer um protocolo, às vezes usar um intermediário. Nós temos dificuldades de nos confrontarmos face a face e falarmos com mansidão,
como diz o texto lá de Gálatas, com brandura. Nós temos essa dificuldade. E o Senhor Jesus não está falando aqui daquelas coisinhas assim, eu acho que eu não gosto daquela pessoa, não. Ou, se você veio de uma base católica, eu acho que o meu santo não cruza com o dele, não. Eu não gostei muito daquilo, não. Jesus está falando aqui de pecados. E, às vezes, a gente fica trazendo tantos e tantos assuntos que colocam barreiras entre nós e a pessoa a quem queremos ganhar. Tem um rapaz muito simples que, vez por outra, presta serviço de eletricista em nossa casa. E quando ele chegou lá, com a sua bicicleta, sua caixa de ferramentas, chegou inseguro e dizia: como é que isso vai me pagar? Eu falei: não, eu vou te pagar assim, assim, assim. Tá bom. E aí ele emite umas opiniões políticas que não são exatamente alguma coisa com a qual eu mais ou menos esteja sintonizado. Mas eu não fico lidando com esse assunto, brigando com ele com esse assunto, porque eu preciso estabelecer com ele algumas coisas importantes antes. E assim nosso crescimento tem tido evoluído. Sexta passada ele esteve lá em casa, e aí ele fez um bom serviço e falei: me dá o seu Pix. Aí ele disse: pastor, eu não tenho Pix. Eu falei: e agora? Ele falou: não tem problema. O senhor me avisa, com o dia que o senhor tiver aí o dinheiro, eu passo aqui e pego. Já estabeleceu-se a confiança. Não fiquei brigando com ele, já está uma confiança posta, eu posso tratar certas coisas com ele. Meu pai e meu avô já falecido, meu pai tem 82 anos, vai fazer 82 anos. Quando meu pai era mais jovem, meu pai e meu avô são pessoas muito diferentes. Meu avô era uma pessoa muito diferente do meu pai. Eles tinham posições políticas muito diferentes. Na eleição municipal, vovô votava naquele partido ali mais conservador e o meu pai votava naquele outro partido ali da oposição. Mas eles iam lá para casa, sabiam das diferenças, e meu avô foi sempre prudente na abordagem com meu pai. Meu avô faleceu, e numa das últimas visitas que fiz à casa do meu pai, ele trouxe uma informação política, e eu falei: vovô ressuscitou? Sabe, gente, nós colocamos muitos obstáculos antes de ganhar as pessoas. Aí você vai dizer: mas pastor, são coisas importantes. Sim, mas você vê que é importante. Talvez para ele ver, para o meu eletricista ver, ou para o meu pai jovem ver, ele precisaria ver algumas outras coisas muito mais importantes antes. Antes. Então Jesus está falando aqui, não é de qualquer coisinha, é de pecar. Se teu irmão pecar. E neste foco de cuidado com o outro,
A lógica de Jesus é ganhar o irmão. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele. Você tomar conhecimento, ou se for contra você, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele os atender, você ganharam teu irmão. Se teu irmão pecar, o que é pecado? Às vezes nós temos, todos nós, situações que dizem respeito ao bom senso, à prudência, ao recato, à decência, e essas coisas são importantes. Mas suponha, fulano, pastor, veio de camisa regata e sandália havaiana na festa de casamento. Óbvio que essa é uma questão que diz respeito ao bom senso. Você vai ajudá-lo, mas nós estamos numa dimensão diferente. O que nós queremos? Nós queremos revanche? Nós queremos vingança? Nós queremos fazer prevalecer a nossa justiça ofendida? Ou nós queremos ganhar o nosso irmão? O que Jesus está falando aqui é que não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Então, que nós devemos nos esforçar para ganhar o nosso irmão, o que é diferente de vingar, retaliar, humilhar o outro e até mesmo alegrar-se com o juízo de Deus sobre ele e etc. E aí, para ganhá-lo, Jesus diz que você deve protegê-lo e não expô-lo. A exposição deve ser proporcional à dureza do coração. Como o filho sem, que foi de costas e cobriu a nudez do seu pai embriagado. Ou seja, você deve proteger, você deve não expô-lo, e você só deve fazer uma exposição que seja proporcional à dureza do coração. Jesus vai, só você. Vai ali, conversa com ele. Depois, se ele não te ouvir, então, toma mais duas ou três pessoas, vão vocês lá, 4. E aí a palavra vai se estabelecer, não fica só uma coisa pessoal entre vocês. Agora, se ele não atender, aí Jesus diz assim: dize-o à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Se ele recusar também ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. O que era o gentio? O não-judeu, aquele que estava fora da aliança. O que era o publicano? Era aquele que tinha uma lógica contrária ao povo da aliança. Os romanos estavam dominando ali a Judéia, o antigo Israel, e os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos, que eram gentios. Ou seja, o publicano tem uma lógica contrária ao povo da aliança. Deixe-me tentar tornar isso aqui bem simples. Talvez você não acredite, mas eu já torci para futebol. E eu torci para o Flamengo.
Na Copa do Mundo de 82, a base acho que aqui está melhor, a base da seleção era o time do Flamengo, que era um time extraordinário. E lá em Barcelona, na Copa de 82, em 5 de julho, o Brasil perdeu da Itália por 3-2. E o Brasil foi eliminado. E eu preciso dizer com muita honestidade que quando o jogo acabou, eu saí para fora de casa e chorei. Chorei muito. O nosso matador foi o italiano Paulo Rossi, que fez 3 gols contra o nosso time dos sonhos. Mas eu torci por Flamengo até 1983 e a razão é mais ou menos simples, porque nesse ano eu conheci a Dona Nadir e fiquei com um pensamento só naquilo, de conquistá-la, de fazer com que ela, enfim, conversasse comigo, olhasse para mim. Consegui, mas depois entrei no seminário, em 84, e eu trabalhei de domingo a domingo na igreja, e estudava à noite, e absolutamente estudei exaustivamente, a ponto de chegar aos meus 52 quilos. Se hoje você acha que eu não tenho uma aparência assim tão recomendável, não queira ver uma foto minha daquela época. Mas o que todos não sabem é que o nome do Flamengo é Clube de Regatas Flamengo, fundado em 1895. A regata a remos, com barco estreito remado por uma equipe, é uma prova náutica de velocidade entre vários barcos. Uma modalidade muito conhecida da regata é aquela que tem 8 remadores, e eles estão de costas para a proa, de costas, e algumas modalidades contam com um timoneiro na popa que vai olhando para frente e dando o ritmo. Na época, o remo dominava os esportes no Rio de Janeiro, e ali os que se fundaram o Flamengo começaram com um único barco, que não sei se você sabe, mas eles colocaram o barco na Bahia, que teve um vento muito forte desfavorável, forte chuva, o barco acabou virando, mas eles adquiriram novos barcos, compraram novos barcos, e o Flamengo começou a destacar-se nas competições de regatas, e só mais tarde tornou-se um time conhecido no futebol. Jesus diz: se ele não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. O gentio é aquele que está na outra regata, na regata rival, fora da aliança. Isto é, ele não joga conforme as regras do técnico, que é o Senhor Deus. Ele é o gentio. O gentio, ele veste outra camisa. Ele está na outra regata de um time rival impuro. E o publicano? O publicano está na mesma regata, só que é diferente. Em vez dele remar de costas para que o barco avance, ele está virado de frente, remando o contrário. Remando o contrário. Remando contra. Isto é, no fim das contas, ele está ajudando o gentio, ele está contribuindo, inclusive ele era considerado, o publicano, imundo,
porque ele recebia o dinheiro dos romanos, o denário que os judeus consideravam cerimonialmente impuro. O gentio e o publicano, sem a graça de Deus, observem, não tem a lógica desta casa dos pequeninos, que é a igreja do Senhor. Porque se ele não ouve o irmão, que vai lá com cuidado, com tato e privativamente fala com ele. Se depois ele também não ouve os 3 ou 4 irmãos que também vão lá procurá-lo, mas sem dar qualquer publicidade da situação, a fim de preservá-lo, ele não ouve. E depois ele também não ouve a igreja toda. Ou seja, ele se acha maior que tudo isto. Ele se acha muito grande, muito acima. Ele tem um orgulho mais duro do que a rocha de Meribá. E aqui você vai dizer, pastor, mas tornar essa pessoa excluída da igreja, isso é um ato de amor? Eu devo dizer que o ato de amor é exatamente esse. Aqui é dizer para ele que a partir de agora ele não faz parte da igreja. Ele não faz parte formalmente, já que no coração ele já não fazia. Ele não ouve a igreja. Ele, além de parecer que está na regata do outro time, ele ali como ele parece como aquele que está remando contrário. E não faz sentido manter na igreja pessoas com esta lógica. Eles precisam ouvir e entender isto. Mas o que Jesus tem em vista aqui nem é esse o ponto. O que Jesus tem em vista é o esforço disciplinar para ganhar o irmão que pecou. Certa ocasião, em determinada igreja, que não vou mencionar o nome, um irmão da igreja emprestou o dinheiro a um outro irmão. E esse irmão que tomou o dinheiro emprestado não pagou. Eu fiquei sabendo e fui àquele irmão que emprestou o dinheiro e disse, você gostaria que a gente levasse esse assunto adiante, levasse para a disciplina, levasse à igreja, se for necessário? E aquela pessoa que emprestou o dinheiro disse, não quero. Eu quero sofrer o dano. Se ele tomou emprestado e não me pagou, eu vou deixar por isso. E eu insistir. Mas se ele pegar de novo e não te pagar? Aí o senhor me permita, eu mesmo vou falar com ele. Dizer, não, olha, Ana, não é adequado que você faça assim. Fique com esse dinheiro, mas não é adequado que você apanhe emprestado e não pague. Eu falei, mas você não quer que a gente cuide disso? Ele falou, pastor Gilson, eu preciso perdoá-lo. Eu quero perdoá-lo. O dinheiro é meu. Eu quero deixar. Se ele insistir, eu vou ajudá-lo. Eu não quero prejudicá-lo. Eu quero ajudá-lo. Ele não fez questão de cobrar a dívida. E eu respeitei. E graças a Deus, esses 2 irmãos são hoje parte muito ativa daquela igreja. E aí, o que você faz com você, mulher, emprestou o seu Tupperware e a pessoa não te devolveu?
que você faz com aquele filho de um casal da igreja que bateu no seu filho? Aí você já vai trazer para a igreja, para todo mundo, anunciar de público, falar aqui de público, e precisa, e você, o presbitério precisa tomar uma posição, e todo mundo, o que vocês vão fazer? Ou aquele jovem que foi infeliz ou imaturo na abordagem com sua filha, o que você vai fazer, você pai, você mãe, com isto? Quer primeiro trazer para a igreja? Expor a situação toda? Juntar muita gente para ir lá lidar com aquela situação? Preste atenção nisso. O que nós queremos? Nós queremos é ganhar o irmão e passar por estes processos. Sabe o que significa que Deus é longânimo? Significa que Ele não sai descarregando a sua ira. Ele é longânimo. Por isso Gálatas diz o apóstolo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu avanço para a parte final da minha palavra. Essa aqui é uma igreja muito mineira e muitos conhecem a história de Marília e Dirceu. E diz que Marília ficou sem Dirceu e sem um rosto, mas não perdeu nada. Hoje nós queremos que o nosso rosto apareça em tudo. Essa é a era dos selfies. Essa é a era dos altos retratos de Rembrandt. Mas eu queria dizer a você uma coisa que, especialmente aos mineiros que conhecem essa história muito bem. Um dos maiores gênios das artes brasileiras foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, e foi sepultado em 1814. Sabe o que diz um autor? Ele diz que, exceto a data do sepultamento do Aleijadinho, todas não passam de suposições, teses e algumas especulações, e depois de 200 anos de sua morte, ainda permanecem envoltas em espessas brumas. E nos dias atuais ainda envolvem sua história, as pessoas, os campanários das igrejas, os espectrais e magníficos casarios e toda Ouro Preto em boa parte do ano. Você não tem um único retrato de Aleijadinho. Não adianta procurar aí no seu celular. Eu já vou explicar o que você vai achar aí. O que você tem são supostos retratos póstumos, realizados no século XIX. Há até quem diga que Ataíde, que foi contemporâneo de Aleijadinho, pintou o seu rosto, retratando-o como um soldado, mas isto, além de não ser unânime, foi também posterior à morte de Aleijadinho. E o maior biógrafo de Aleijadinho foi Bretas, que escreveu a biografia 44 anos depois da sua morte. E esse escritor baseou-se em fontes e depoimentos, e o depoimento mais importante foi de uma nora de Aleijadinho que tinha mais de 80 anos. É dela, portanto, o primeiro retrato falado de Aleijadinho que conhecemos, e ela diz assim, o autor assim descreve:
Antônio Francisco era pardo escuro, tinha voz forte e fala arrebatada, e o gênio agastado. A estatura era baixa, o corpo cheio e mal configurado, o rosto e a cabeça redondos e esta volumosa, o cabelo preto e anelado, o da barba cerrado e basto, a testa larga, o nariz regular e algum tanto pontiagudo, os beiços grossos, porque era, claro, alguém de ascendência africana, e o pescoço curto. E depois de acometido por moléstias, a partir de 1777, as pálpebras inflamaram-se. Permanecendo neste estado, ofereciam à vista a sua parte interior, perdeu-se quase todos os dentes, e a boca entortou-se, como sucede frequentemente ao estuporado. O queixo e o lábio inferior abateram-se um pouco. E assim o olhar do infeliz adquiriu certa expressão sinistra e de ferocidade. É com base neste relato de sua nora, 44 anos depois, uma nora com 80 e poucos anos, que foram feitos os retratos desse escultor, desse pintor, desse gravurista. Existem inúmeras representações de como era Aleijadinho, um escultor pardo, da voz arrebatada e um talento de gênio, e só. E não apenas ele. Também aquele alferes chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradente, desde o século XIX, que tentam criar uma imagem e um rosto para ele, mas ele é uma face, ele é um herói sem face. Aliás, também mineiro. Agora observe. Ninguém vai às cidades mineiras, às cidades históricas, sem ficar impressionado com a obra do artista Aleijadinho, de quem ficamos sem saber exatamente como era o seu rosto. Diferentemente de Rembrandt, ele não fez a sua selfie. E a Igreja de Cristo, irmãos, na sua maioria, é fruto de artistas sem rostos, que muito fizeram para glorificar o rosto, a glória que se vê no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja, a glória da obra de arte é para Cristo. E muitos irmãos, irmãs, investiram em vidas, ganharam os seus irmãos que estavam se perdendo, foram lá, sozinhos, em Titi eles só, depois cuidadosos, foram lá, tomaram duas testemunhas e tentaram ganhá-lo. E só depois, não tendo êxito, falaram à igreja para que a igreja tentasse ganhar. Ou seja, investiram em vidas e ganharam os seus irmãos que estavam se perdendo. O que nós queremos quando fazemos a nossa disciplina? É fazer prevalecer o nosso ego ofendido? É fazer com que a nossa selfie apareça? É fazer com que a nossa vontade ferida e ofensa prevaleçam? Ou nosso esforço é ganhar o nosso irmão? Mesmo que isto não se veja o nosso rosto, mesmo que não se veja a nossa selfie.
Pastor Valdir leu o texto no início de Jesus conversando com Pedro. Pedro traiu o Senhor Jesus Cristo. Traiu terrivelmente. Foi um abismo. E Pedro traiu Jesus Cristo no ápice de seu sofrimento, não é? As vésperas, aliás, já no julgamento e as horas antes da crucificação. Eu acho interessante como Jesus conversa com Pedro lá. Fica assim. Você viu o que você fez, né? Você viu o que você fez, né? Você lembra o que você fez, né? Ok, você lembra, né? Ok, né? E, falando para todo mundo. Assa o peixe. Prepara o pão. Serve Pedro. Depois vem lá e conversa. Pedro, filho de João, Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Segunda vez. Pedro, filho de João, Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe Jesus a perguntar terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Entristeceu-se Pedro por lhe haver perguntado terceira vez. Eu imagino que o tom da voz mudou. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, Pedro foi um grande trabalho artístico de Jesus Cristo. Pedro foi uma obra de arte que o carpinteiro de Nazaré esculpiu. Esculpido na pedra bruta que era Pedro. É ganhar o irmão. Se você ganhou, ajudou, levou a compreender o seu erro, o seu pecado, está bom. Você não precisa, como Rembrandt, que a obra de arte tem o seu rosto. Você precisa ir a Ouro Preto e falar: não tenho uma face, uma foto, um retrato sequer desse artista maravilhoso, surpreendente, que esculpiu aquelas esculturas que são patrimônio mundial da humanidade. Você precisa é que a obra de arte seja vista e ela glorifique ao Senhor. A obra de arte é o irmão, a irmã que você ganhou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos para que nenhum de teus pequeninos se perca. Ajuda-nos com sabedoria e habilidade para ganhar o nosso irmão. Dá-nos do mesmo Espírito de Cristo Jesus, que investiu em vidas em prol do teu reino. Senhor, se há alguém aqui que está desviado e extraviado, que se arrependa
que volte para a casa dos pequeninos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém.